Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da Maratona Oracle Database. Esse é um workshop totalmente inédito, eu nunca fiz algo parecido e durante esse workshop eu quero te mostrar como você pode dominar o banco de dados Oracle e ter um salário acima de R$ 10.000 e ser um profissional disputado no mercado de TI. Você vai entender um pouco quais são as características, o que um profissional precisa fazer para, ao invés dele ficar correndo atrás das empresas, as empresas correrem atrás dele. E é exatamente isso que a gente vai estar abordando essa semana. E esses profissionais que dominam o banco de dados número 1 do mundo estão podendo trabalhar em grandes empresas no Brasil, no exterior, com flexibilidade para trabalhar de casa ou de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet e também viajando por diversos países. E nessa maratona do Oracle Database, eu quero te mostrar como que você também pode ter esses resultados e levar a sua carreira para o próximo nível. Mas a melhor parte é que a gente vai fazer tudo isso na prática. Então, mesmo durante essa pandemia, eu vou te mostrar como que existem muitas oportunidades. Quem já faz parte da nossa comunidade DBOCM, a comunidade de alunos, tem visto que toda semana praticamente a gente tem postado lá vagas e oportunidades, mesmo durante esse período de pandemia, esse período que muita gente tem considerado como crise, a área de TI é uma das menos impactadas e, de fato, tem sido muito explorada para realmente conseguir continuar o mundo acontecendo dessa maneira muito mais digital, né? Muito mais tecnológica. Então, fiquem ligados que tem muita novidade aí dessa maratona inédita. E quando passar essa pandemia também, se você seguir o que a gente vai passar nessa maratona Oracle Database, você vai estar na frente de muita gente que está perdendo tempo e não está se qualificando durante esse período de pandemia. Mas você deve estar pensando, mas será que vale a pena se especializar em banco de dados Oracle? E eu posso te garantir que sim, primeiro, porque o banco de dados Oracle ele é o banco de dados número 1 do mundo. Então, como você está vendo, esse é um ranking da DB Engines, que é um portal global, que faz uma série de análises aí, ele é atualizado mensalmente, tá? Então, a gente tem essa imagem aí de janeiro de 2020, que ele faz aí ele te mostra mensalmente quais são os bancos de dados mais populares do mundo, de acordo com vários critérios, como número de menções no site de busca, frequência de procura no Google Trends, números de vagas no mercado, profiles em redes profissionais. Então a gente tem visto aí que durante muitos anos a Oracle é o banco de dados número 1 do mundo. Então vocês estão vendo aí que segundo é o MySQL, que também foi adquirido pela Oracle, e terceiro o Microsoft SQL Server. Então realmente é uma grande oportunidade, porque você está falando do banco de dados que de fato ele é mais utilizado e tem mais oportunidades no mercado. E aí, muita gente acha que não tem vagas, não tem oportunidades. Recentemente eu fiz uma busca aí no LinkedIn por banco de dados Oracle, tá? E eu achei mais de 12 mil resultados de cargos que necessitam que o profissional realmente entenda e seja e domine de fato o banco de dados Oracle, tá? Então, basicamente, esse é um exemplo de um dos lugares que você pode buscar vagas aí sobre o banco de dados Oracle, onde tem mais de 12 mil oportunidades. Então, vaga é o que não falta, oportunidade é o que não falta. O que faltam são profissionais qualificados, e se você acompanhar realmente essa maratona Oracle Database, você vai entender como que você pode se qualificar e como que você também pode concorrer a esse tipo de vaga e ser um profissional disputado nesse mercado de TI. E para quem acha que ainda não é possível ter um salário acima de R$ 10.000, eu estou provando aqui para você agora. Você pode buscar aí no Google, você vai encontrar aí exatamente esses mesmos resultados que eu estou te mostrando, mas estou te mostrando um exemplo aí de várias empresas, a IBM com salário base de R$ 11.000, no SPC Brasil, na B2W, na Algar, na UOL, na Everest, na CTIS. Então, você pode ver que a grande maioria tem um salário base acima de R$ 10.000. Isso eu estou falando como base, tá? Se você tiver essa base DBA e se especializar, você pode se especializar em performance, em migrações, em Exadata, em banco de dados na cloud, e etc. Você pode ter salários até acima de R$ 20.000, e eu quero te provar isso, eu quero te mostrar como que isso é possível. Se você ainda não está acreditando, segue aí um comprovante de pagamento meu, um demonstrativo de pagamento de 2019, onde no mês de julho de 2019 eu tive um salário de R$ 31.401,41. Então eu estou mostrando aí na prática o que é possível, tá? Para que você veja com seus próprios olhos o tanto de oportunidades que existem. O que falta muitas vezes é profissionais qualificados. Já vi até vagas acima de R$ 22.000, tá?
para DBA, para um cara que administra banco de dados Oracle, onde era necessário realmente você ter alguns conhecimentos e o gerente daquela vaga não estava conseguindo encontrar profissionais qualificados para poder ter esse tipo de salário. Então, eu estou mostrando aí exatamente o tanto de oportunidades que existe e eu quero mostrar como que você pode ter esse tipo de resultado, até mesmo com menos tempo do que eu, porque eu vou te mostrar realmente o que deu certo para mim nessa caminhada para eu poder realmente atingir esses objetivos. E aí, pessoal, esse é o exemplo de alguns clientes que eu já atendi na América Latina, tá? Então, eu já atendi os maiores clientes do Brasil, tá? A nível de telefonia, financeiro e etc. Também da América Latina, no Chile, no Peru, na Colômbia, no México, na Argentina. Então, já tive a oportunidade de viajar por diversos países atendendo aí os maiores clientes da América Latina. E eu quero te mostrar como que você também pode ter esse tipo de resultado. Mas eu preciso falar uma coisa. Realmente não gosto de dar muito má notícias, mas eu preciso te falar. Não tem fórmula mágica para você conseguir esses resultados. Não é de um dia para a noite que você vai conseguir, e nem todo mundo consegue ter um salário acima de 20, 30 mil reais. Tá? Esse workshop não é para quem não gosta de tecnologia. Se você é um cara que não gosta realmente dessa parte de tecnologia, de mexer com computadores, de mexer realmente com a arquitetura de computadores, de entender um pouco sobre o que rola na infraestrutura aí, sobre banco de dados, sobre as aplicações, etc. Esse workshop não é para você. Mas se você quer fazer parte desses profissionais que estão tendo sucesso, que estão sendo disputados nesse mercado, você está no lugar certo. E aí é uma questão de escolha. Você tem que escolher se você realmente quer ser um profissional disputado na área de tecnologia ou se você não quer. Não é fácil, tá? Eu posso te mostrar exatamente o que deu certo para que você consiga acelerar a sua evolução, tá? Mas é totalmente possível, tá? É o simples que não é fácil. Muitas vezes são passos que são muito óbvios, mas que a maioria, mais de 90% dos profissionais não fazem aquilo que a gente vai estar falando dentro dessa maratona, e eu quero realmente te mostrar como que você pode ter esse tipo de resultado. E tem uma questão muito importante, que é o típico versus o possível, tá? Eu quero estar realmente com pessoas realmente comprometidas que não querem viver do típico, tá? Mas que estão atrás do que é possível, tá? O típico é o quê? A grande maioria aí ter salários abaixo de 5 mil reais. Esse é o típico, né? A realidade aí da situação do Brasil. Mas eu estou realmente buscando aqui pessoas que pensem fora da caixa, que realmente estão com foco e comprometidas em ter resultados acima da média, tá? E nessa maratona eu vou compartilhar aí como que você pode ter esse resultado sem prejudicar a sua qualidade de vida e falar um pouco sobre o que deu certo, o que eu poderia ter feito de diferente para conseguir esses resultados até mesmo mais rápido. Meu nome é Jean Rodrigues e eu trabalho como Principal Cloud Architect aqui na sede da Oracle no Vale do Silício. Eu trabalhei com o Guilherme Brito durante 2 anos, enquanto ainda trabalhava na Oracle do Brasil, e eu posso dizer, sem dúvida alguma, que ele é um excelente profissional, um dos experts mais respeitados que eu já tive a oportunidade de trabalhar. O Brito conquistou a certificação que tem o maior nível de complexidade da Oracle, que é a Oracle Certified Master. Então ela é uma referência para mim em planejamento, resiliência e execução quando o assunto é certificação em tecnologia. Sem dúvida, eu recomendo o método e o conteúdo que o Brito tem a oferecer nesse assunto. Então vamos lá, para que é esse workshop? Primeiro, para quem está começando do zero, eu vou te mostrar como que você pode se introduzir nesse mercado de banco de dados Oracle, dominar um banco de dados número 1 do mundo, começando do zero e entrando da maneira mais eficiente. Eu comecei na tentativa e erro, muitas vezes eu não tinha uma referência, uma pessoa para poder me auxiliar nessa trajetória, e você que está começando do zero, a gente vai ter oportunidade aqui realmente de te mostrar qual é a maneira mais eficiente para você começar. E também para quem já trabalha com banco de dados Oracle, então pode ser diversas áreas. Se você trabalha como DBA, por exemplo, você precisa se atualizar com novas features, com as novas versões sobre cloud, e é isso que a gente vai estar abordando aqui, tá? Se você é um DBA que atua mais próximo do time de desenvolvimento, também vai ser excelente compartilhar esse material aqui com vocês, para que eu consiga te ajudar exatamente você entender. Muitos dos problemas que acontecem nas aplicações se resume a desenvolvedores que não sabem trazer as informações do banco de dados de forma correta, exatamente isso que a gente quer realmente mostrar, esse passo a passo aqui, para você, de fato, dominar
o banco de dados número 1 do mundo. E outra coisa é arquitetos de banco de dados. Então, a gente tem visto muito esse perfil, principalmente agora com a cloud, onde são profissionais que são especialistas, né, arquitetos mesmo em banco de dados, conseguem desenhar uma solução, uma migração, projetos, etc., de alta disponibilidade e nuvem, principalmente. Então, esse é um ponto também importante para quem trabalha nessa área. Designers e analistas de banco de dados também, tá? Então, se você é um cara que está em uma dessas áreas e realmente quer se destacar, está sentindo que realmente precisa dominar um pouco mais o banco de dados Oracle, quer buscar certificações, tá? Eu vou mostrar a forma mais eficiente de você tirar certificações e como que você pode estudar para certificação já ganhando uma experiência. A gente vai mostrar um pouco, aprofundar muito na nossa metodologia para que você consiga nesse sentido. Então, basicamente, para quem está começando do zero e para quem já trabalha com banco de dados Oracle, seja em diversas áreas, a gente vai conseguir te ajudar bastante dentro dessa maratona do Oracle Database. E aí, o que você vai aprender nesse workshop? É um ponto importante. Primeiro, a gente vai falar de administração de banco de dados. Como você administra, qual é o passo a passo. A gente vai criar um banco de dados Oracle do zero, fazer uma instalação do zero para que você entenda realmente todos os passos da administração. A gente vai falar um pouquinho sobre SQL, como que eu estudo para SQL, como que você realmente pode explorar o SQL da forma melhor, como que você realmente pode estar ajudando as aplicações a buscarem os dados do seu banco de dados de forma eficiente. A gente vai falar também sobre a arquitetura multitenant, onde a arquitetura multitenant ela vai ser mandatória no Oracle 20C, que está para sair em breve, tá? Então, dentro dessa arquitetura multitenant, a gente tem muitas vantagens aí de consolidação, e agora não tem mais opção de você escolher sobre um banco de dados que não está na arquitetura multitenant, um não CDB ou um CDB. Agora vai ser mandatório você saber a arquitetura multitenant. E o grande problema, pessoal, que eu tenho visto muitos profissionais, a grande maioria não conhece com profundidade essa arquitetura, tá? Então, muitas vezes, sabe simplesmente ver lá que tem um PDB e acabou. Não sabe as particularidades, os detalhes, não sabe como migrar. E, inclusive, nessa semana a gente vai mostrar exatamente como que a gente pode até fazer uma migração dentro desse ambiente, tá? Outra coisa, deploy patch upgrade. Então, a gente vai fazer uma instalação do zero do Oracle 18 e depois a gente vai migrar o ambiente para o Oracle 19. Vou mostrar o passo a passo de como que você pode fazer isso. Vou compartilhar com vocês muitos scripts para que você realmente consiga evoluir nesse sentido. A gente depois vai falar um pouquinho sobre backup recovery, quais as maneiras de backup que existem, como você pode fazer um backup e uma recuperação de forma eficiente do seu banco de dados. E por último, a gente vai falar sobre new features do 19C. A gente vai falar de new features durante praticamente todas as aulas dessa jornada, tá? Mas é importante a gente falar que na última aula, realmente, a gente vai abordar um pouco mais aí, entrando mais a fundo sobre algumas features do Oracle 19C, que são novas, que ajudam bastante quem atua com banco de dados Oracle. Então, basicamente, a gente vai abordar esses pontos. E um grande segredo, esses são exatamente os pontos da certificação OCP, Oracle Certified Professional. E a gente vai abordar todos esses pontos dentro dessa maratona na prática. Então, se você quer crescer, fica ligado que vem muito conteúdo de qualidade para poder realmente te ajudar. Beleza? E por último, a gente vai falar também sobre performance, tá? Performance, a gente vai mostrar quais as metodologias, né, de você realmente conseguir identificar gargalos, como que você pode ajustar a performance do banco de dados, quais os níveis de performance que você pode abordar. Então vai ser muito interessante a gente poder realmente compartilhar todos esses pontos que são abordados na certificação de OCP para a gente conseguir te ajudar. Mas antes de partir para o conteúdo prático, deixa eu te contar como que eu cheguei nessa metodologia para me tornar um especialista em banco de dados Oracle e atender os maiores clientes da América Latina. Eu comecei na área de TI no ano de 2006, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Eu sou um cara que nasci em Guarapari, uma cidade praiana, né, do Espírito Santo, e sempre morei na Grande Vitória. E eu comecei como estagiário na área de banco de dados Oracle. Eu tinha o sonho de tirar uma certificação Oracle, de atender grandes clientes, de viajar por diversos países e de ser reconhecido como um especialista e até mesmo de trabalhar dentro da Oracle. E eu nunca considerei que eu fosse o cara mais inteligente, assim, sempre da minha faculdade ou da onde eu trabalhava. Eu sempre tive muitas dificuldades nesse processo, primeiramente porque a área de TI tem muitas informações, muita coisa para estudar, e eu me sentia realmente perdido no meio de tanta informação. Mas com o objetivo de crescer profissionalmente, eu comecei a desenvolver essa minha metodologia de estudos e para certificações
para conseguir realmente atingir os meus resultados. E na época, minha chefe me fez um desafio, né, para mim e para mais 2 colegas de trabalho, que era tirar a primeira certificação da Oracle, que na época era o OCA, o Oracle Certified Associate. E eu percebi que isso seria uma forma de me destacar e ter um diferencial no mercado. Eu vi que nem os profissionais mais experientes que trabalhavam comigo tinham essa certificação. E com esse desafio aí, eu comecei a estudar juntamente com meus colegas de trabalho para certificação, e isso foi o que começou a mudar o jogo. Porque se eu estivesse estudando sozinho, dificilmente eu teria conseguido tirar minha certificação. E sendo estagiário, eu consegui tirar minha primeira certificação, que era o Oracle Certified Associate. Então, no dia 27 de março de 2007, eu consegui tirar essa minha certificação. E aí, por conta, né, dessa certificação, eu consegui ser contratado pela empresa que eu estava estagiando. E eu já percebi que realmente essas certificações davam uma grande visibilidade. E depois de um tempo eu comecei a buscar qual que seria o próximo nível, né? E aí eu realmente vi que tinha uma certificação acima da OCA, que era o OCP, o Oracle Certified Professional, tá? E aí eu consegui também atingir esse objetivo. Então, em junho de 2008, eu consegui realmente tirar a certificação do OCP, e aí eu comecei a receber diversas propostas de outras empresas, né? E consegui triplicar o meu salário em um período aí de aproximadamente 1 ano, por conta de uma certificação a mais. E aí eu vi que realmente confirmou aquela informação que as certificações, essa estratégia estava dando muito certo. E depois disso eu fui pesquisar qual que seria o próximo passo. E eu vi que existia a certificação, o Oracle Certified Master, que era o OCM, que na época, em 2010, você tinha que pagar $2.000 para tentar essa prova, e só tinha uma pessoa no Brasil com essa certificação. Mas eu nunca fui um cara que nasceu numa família rica, que fazia viagens para o exterior. Eu sou filho de funcionário público, de policial militar, nunca tinha feito uma viagem internacional, mas mesmo assim eu fui atrás dos meus objetivos, tirei o meu visto, passaporte, e no dia 25 de maio de 2010, eu fui para Atlanta, nos Estados Unidos, tentar a prova de OCM, e eu consegui ser aprovado e fui o segundo e mais novo OCM do Brasil, com apenas 23 anos, e assim eu comecei a receber diversas propostas para trabalhar em São Paulo, e até mesmo fora do país. E depois dessas certificações eu realizei o meu sonho de trabalhar na Oracle, conheci a sede da Oracle no Vale do Silício, a fábrica da Oracle em Hillsboro, tive a oportunidade de fazer treinamentos diretamente com a engenharia de produtos da Oracle nos Estados Unidos, e já participei aí de diversos projetos na América Latina, já viajei por mais de 10 países a trabalho, atendendo os maiores clientes do mundo, e tive a oportunidade até mesmo de fazer treinamentos também em Madrid, na Oracle de Munique, nos Estados Unidos, etc. Então, realmente, o trabalho em si me possibilitou realmente conhecer diversas culturas, diversos países e conseguir realmente viajar pelo mundo aí por conta do meu conhecimento. E eu estou compartilhando esse conhecimento porque o mercado de TI está faltando profissionais qualificados que realmente dominem banco de dados Oracle, e existem muitas oportunidades com excelentes salários, tá? Então, como vocês podem ver, essa é uma matéria da Startse que fala que se tudo continuar do jeito que está, em 2024 vai faltar 290 mil profissionais. Nessa matéria a gente pode analisar 2 pontos muito importantes. Primeiro, que a faculdade não prepara o profissional para o mercado. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Mas a grande verdade é que só com a faculdade você não vai conseguir ter os resultados que eu tive, tá? Só foi possível realmente eu realizar os meus sonhos profissionais porque eu investi em certificações, tá? Mas mesmo assim as faculdades não estão formando a quantidade de profissionais para poder realmente atender essa demanda do mercado. E a grande verdade é que a faculdade ela te mostra conceitos de 10, 15 anos atrás. E as certificações, muitas vezes, se você seguir essa maratona, a gente vai te mostrar como você pode tirar a certificação do OCP de 2019, tá? Que é a última versão disponível. Então, através dessa certificação, você vai ver o Oracle 19C, que muitas vezes nem é utilizado pela maioria dos clientes, tá? Então, a gente está falando da demanda futura, de você realmente se preparar para o que está vindo, tá? Então, você participando dessa maratona, você vai estar atualizado com o que tem de mais novo sobre banco de dados Oracle. E outro conceito é o da escassez. Se vai faltar 290 mil profissionais, esses profissionais que conhecem algumas soluções, principalmente a nível de banco de dados, que é o banco de dados mais utilizado no mundo, você vai ter grandes oportunidades, tá? Então, em cima disso, realmente você entenda que quanto menos existe aquele profissional com aquele conhecimento, mais escasso e mais caro ele é. Então, assim a gente vê isso em diversos exemplos, né?
assim como a diferença do vidro e do diamante. O vidro ele tem grande quantidade, já o diamante realmente ele é bem escasso, por isso que ele tem esse valor da exclusividade, que ele é caro, tá? Então, o nosso objetivo com essa semana é fazer com que você realmente seja um profissional disputado nesse mercado de TI, e eu vejo que um grande problema do Brasil é a educação, né? No mercado de tecnologia não é diferente. Eu vejo que compartilhando conhecimento, realmente eu consigo ajudar essa comunidade Oracle, principalmente quem está começando e quer alcançar os seus objetivos profissionais, tá? Então, essa metodologia aí de ser aprovada em certificações, de estar à frente de grandes projetos, tem sido aprimorada em todos esses anos, e eu posso te afirmar que ela funciona, e eu sou a prova disso. Eu acabei de mostrar a minha história e consegui ter resultados bem expressivos, e agora nesse vídeo eu quero compartilhar com você exatamente como que eu fiz para tirar as certificações e como que você também pode atingir esses resultados até mesmo em menos tempo do que eu. E agora, pessoal, sem enrolação, vamos começar aí com o nosso laboratório prático, que eu quero que você faça a mesma coisa que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, que você faça no seu laboratório, para que você entenda aí como que você pode dominar o banco de dados número 1. E para isso, pessoal, eu vou fazer uma instalação do zero utilizando uma máquina virtual. Eu quero também que você faça exatamente isso também na sua máquina, tá? Então, para quem já trabalha com o banco de dados Oracle, a gente vai instalar de uma forma diferente, mostrando uma new feature que foi introduzida no Oracle 18, tá? A gente vai fazer uma instalação do zero do Oracle 18, e depois disso, realmente a gente vai entrar em diversos cenários de administração, um pouco até parecido do que é uma certificação de OCM, por exemplo, onde você vai fazer a prova na prática, tá? Então é exatamente isso que eu quero mostrar para você, cenários práticos, onde nessas 5 aulas a gente vai evoluindo aí, através desses scripts, que você vai poder baixar exatamente o mesmo script dentro do canal do Telegram, que tem aqui nessa página, aqui vai ter algum link, tá? Então eu quero te mostrar exatamente como que você pode explorar o banco de dados Oracle em todos os temas, tá? Então, para a gente começar, pessoal, primeiro, os downloads, quais vão ser os downloads necessários para a gente conseguir criar o nosso laboratório? Primeiro, VirtualBox. Eu vou utilizar o VirtualBox para que a gente consiga montar o nosso laboratório, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente vai entrar aqui nesse link que vai estar disponível no e-book que você pode baixar. Aqui você vai baixar o VirtualBox, ele é um virtualizador onde você vai conseguir realmente criar uma máquina virtual dentro do seu notebook, tá? Então ele é gratuito, ele é da própria Oracle, tá? É o Oracle VirtualBox, e lá você pode escolher qual que é o seu sistema operacional. Se você tem um notebook Windows, se você tem um notebook Mac, se você tem um Linux ou um Solaris, você pode baixar o VirtualBox de acordo com a versão que você precisa, tá? Então, basicamente, sem erro, baixe a versão do VirtualBox para sua máquina e faça a instalação. Eu já fiz a instalação do meu, tá? Então é importante realmente que você entenda isso. Qual que é o segundo passo, pessoal? Aí tem a instalação do Oracle 18c, que tem os links aqui também. Esses links, pessoal, você precisa ter um login de suporte no site da Oracle. Caso você não tenha, o que eu vou fazer? Eu coloquei um link direto para você fazer o download, tá? Tá inclusive na Cloud Oracle, onde você vai poder realmente fazer o download dos 3 arquivos necessários para essa maratona. Quais são esses 3 arquivos? Primeiro, a instalação do Linux, Oracle Linux 7.8. Ele é o mais recomendado porque normalmente o banco de dados Oracle ele roda com mais performance no Linux, tá? Em média, 30% mais performance do que o Windows. Vários estudos aí, durante muito tempo, já mostram esses resultados. E a Oracle tem um Linux com kernel otimizado, com performance totalmente otimizada para rodar o banco de dados Oracle, tá? Então a gente vai fazer tudo que tem nas boas práticas para que você realmente entenda o que é mais utilizado e o que é recomendado fazer, tá? Então, primeiro download do Oracle Linux, que você vai poder baixar aqui nesse link, dentro do e-book. Segundo download, a gente vai fazer uma instalação via RPM Based. O que seria isso? Tá? Quero até mostrar aqui para vocês também essa instalação via RPM Based. Por quê? Existem algumas formas da gente fazer a instalação do Oracle Database, tá? Você pode baixar os binários, tá? Onde você pode fazer uma instalação normal via modo gráfico, mas a instalação via RPM é um formato do Linux, tá? Onde você instala um pacote. Então você consegue instalar o Oracle 18c e o 19, essa foi uma feature que foi introduzida na versão 18, através de um RPM, tá?
Então você vai ver como que é muito mais simples, como que você pode fazer isso sem utilizar a parte gráfica. Inclusive, esse é um tema que cai na prova de certificação de OCP, tá? Tem algumas particularidades que a gente vai estar abordando aqui na prática, como que você pode fazer, e essa metodologia que a gente vai fazer. E o terceiro download é do Oracle 19. Por quê? Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai fazer um upgrade. A gente vai instalar o 19 e vai migrar um banco do 18 para o 19, tá? Então, vou mostrar para vocês passo a passo como que você pode evoluir com a gente nesses laboratórios, como que você pode realmente evoluir e dominar o Oracle de ponta a ponta, desde instalando do zero, desde migrando, administrando, fazendo backups, recuperando backups, etc. Beleza? Então, basicamente, esses links, faz o download desses 3 caras para que você realmente consiga acompanhar aqui a nossa maratona. E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos para a nossa prática, tá? Quero realmente fazer algo bem prático aqui para que você consiga ver a coisa funcionando. A gente não acredita aqui na DBOCM que você... a gente não acredita que você aprende vendo slides, tá? Então, nosso objetivo é realmente mostrar para você os tópicos da prova, como que você domina o Oracle Database na prática, tá? E para isso, a gente vai utilizar o nosso Oracle VM VirtualBox para poder iniciar a nossa instalação. E eu vou criar uma máquina virtual nova, tá? E através desse PDF que você vai conseguir baixar, você vai conseguir ter acesso a todos esses scripts. E o hostname ele vai se chamar OL7, de Oracle Linux 7, DBA. E aí, a versão vai ser o Linux, Oracle 64 bits. Beleza? Vamos para o próximo. Quanto de memória? Você vai precisar ter uma máquina de no mínimo 4 GB de memória, tá? E você pode fazer esse mesmo laboratório setando 2 GB de memória para essa máquina, tá? É totalmente possível, tá? Mas o que eu vou até recomendar para vocês? Que vocês, caso vocês consigam, vocês tenham realmente o laboratório com 4 GB de memória. Então a gente vai colocar a máquina aqui com 4096. Por quê? Mais para frente vocês vão entender um pouco mais, mas a gente vai até mesmo fazer algumas features novas, onde a gente vai subir mais de uma instância. Então, se você tiver só 2 GB de memória, às vezes vai ficar um pouquinho apertado. Minha recomendação é que você realmente tenha 4 GB, mas caso você não tenha, pode colocar 2 GB, pode realmente ir evoluindo, que você vai conseguir realmente acompanhar grande parte aqui da maratona Oracle Database. Beleza? Vamos para o próximo. A gente vai criar um novo disco rígido virtual. O formato VDI. Dinamicamente alocado, você pode colocar um tamanho fixo para ele já alocar o tamanho do disco no seu sistema operacional, ou você pode botar dinamicamente para o arquivo da VM ir crescendo de acordo com a utilização. Tamanho, 40 GB, tá? Essa é a minha recomendação. Vamos clicar em criar. Agora a gente vai clicar em configurações. E aqui nessas configurações a gente vai fazer o quê? Desabilitar disquete, isso nem existe mais. Então, é um recurso que não é necessário. Mas o quê? A nível de áudio. Eu não quero que minha máquina virtual tenha áudio, então eu vou desabilitar. E principalmente a nível de rede. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a opção de placa em modo bridge. O modo bridge, ele vai colocar como minha máquina virtual, ela seja uma máquina na minha rede, no meu Wi-Fi, tá? Então aqui eu seleciono qual que é a interface, eu estou falando que é o meu wireless, então ele vai entrar, essa máquina nova, no meu Wi-Fi, com IP no meu Wi-Fi, para que realmente eu consiga, inclusive, acessar a internet, etc. Então eu vou escolher realmente o modo bridge para fazer isso. Beleza, clique em OK, e agora a gente vai clicar em iniciar, para dar um boot na nossa máquina virtual, para que a gente consiga iniciar a nossa instalação. Primeira coisa, selecionar o disco de boot. Por quê? Para instalar o Linux, instalar o sistema operacional. Então, clique em acrescentar. Agora eu vou em Downloads e seleciono aqui a ISO que você acabou de baixar do Oracle Linux 7.8. Então, a gente vai clicar em Open, a gente vai clicar em Escolher. Ele reconheceu e já está iniciando aí a nossa instalação do Linux. Show de bola! Agora ele vai perguntar aqui, ó, instalar o Oracle Linux 7.8 ou fazer um teste na mídia. Vamos instalar direto. Caso tenha algum problema, você pode ter a opção de testar para ver se sua mídia está corrompida ou não. Tá? Então, uma opção que nós temos. Show de bola. Está fazendo o primeiro boot.
através da ISO para a gente iniciar o nosso processo de instalação de um Linux do zero, tá? A gente vai iniciar esse processo aqui agora, até porque ele demora um pouquinho, tá? Então, enquanto tiver o processamento acontecendo, realmente a gente vai iniciar a instalação do Linux, depois vai voltar um pouquinho para o nosso conteúdo para que a gente realmente consiga prosseguir. E vamos lá, é o nosso pontapé inicial, o nosso laboratório prático dessa maratona. Beleza, agora qual é o próximo passo? Selecionar a linguagem, né? Primeiro, servidor de banco de dados, sempre coloca no padrão inglês, tá? Você não vai colocar a língua em português, tá? Servidores, sempre em inglês, tá? Então, padrão aí, Estados Unidos, inglês, pode clicar em continue. Agora a gente vai selecionar aqui algumas opções. Deixa ele estar carregando aqui as configurações iniciais, tá? Primeira coisa, date e time. Você vai colocar a região de São Paulo, Brasil, tá? Para você ter realmente sua hora aqui no padrão correto. Keyboard, você vai colocar o teclado que você está utilizando, tá? Aí vai depender. Aqui é padrão inglês. Suporte para língua Estados Unidos, beleza? Ponto importante sobre software. A instalação, sempre utilize instalação mínima. Isso é altamente recomendado. Por quê? Você vai evitar que o Linux seja instalado com serviços desnecessários. Além da sua instalação ser rápida, você só vai ter o básico da instalação do Linux bem enxuto, sem interface gráfica, sem nada, e depois você instala os pré-requisitos do Oracle Database, que a gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Então, escolha a instalação mínima, que é altamente recomendado que você evite serviços desnecessários no Linux. A fonte da instalação, que ele reconheceu no boot, beleza? E agora a gente vai clicar aqui em Installation Destination. A gente vai mostrar aqui, por exemplo, o nosso disco, né? De 40 GB, beleza? Você tem a opção aqui, ó, de selecionar para ele configurar o particionamento automático, né? Ou você pode até mesmo editar, caso você queira realmente customizar aí como que esse disco vai ficar. Mas eu não quero mudar muita coisa, só um laboratório aqui mesmo, tá? A gente vai selecionar o nosso disco e clicar em Done. E agora, nós temos aqui o nosso network, né? Então a gente vai habilitar a nossa placa de rede, que ela vai estar em bridge, tá? E aqui ele já até associou um IP, tá? Então ele já está até com IP aqui, ó, na minha rede, com IP 1.7, para realmente conseguir fazer a instalação. E aqui eu vou colocar o nosso hostname, ol7-dba.localdomain, e vou dar um apply para ele já realmente configurar o hostname nesse momento da instalação. Vou clicar em Done, e agora eu começo o Begin Installation, que é onde ele vai começar a fazer a instalação do Linux. Importante, a gente clica aqui em Root Password, já define uma senha. Recomendo que você coloque a senha Welcome1, que é uma senha fácil, igual está no e-book, para que você realmente consiga, não perca essa senha e consiga acessar o seu ambiente de forma tranquila. Tá bom? Agora é aguardar uns minutos para que realmente ele consiga fazer a instalação do Oracle Linux, para que a gente comece fazendo essa instalação do zero. Enquanto a nossa instalação está acontecendo, pessoal, do nosso Oracle Linux, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo e eu quero te mostrar como que você pode dominar o banco de dados número 1 do mundo. Como vocês viram agora, um gráfico um pouquinho diferente que mostra desde 2013 a Oracle lidera em absoluto esse mercado de banco de dados e realmente tem trazido inovações, novas features, coisas realmente para poder ajudar as empresas com o banco de dados número 1 do mundo. Então, quando a gente fala de grandes ambientes, a grande maioria das empresas utilizam o banco de dados Oracle, e esse é um ranking que realmente prova, e eu quero mostrar para vocês como que vocês podem realmente dominar esse banco de dados número 1 do mundo. E aí muita gente me pergunta, mas o que eu preciso saber para começar? Essa é uma questão muito importante, eu vou falar aqui passo a passo, eu preciso que você anote esses passos, mas o mais importante, todos esses passos a gente vai estar te mostrando nessa maratona do Oracle Database. Então, se você não sabe algum desses passos, acompanhe esses labs, faça esses laboratórios, acompanhe todas as aulas,
que a gente realmente vai conseguir te mostrar na prática o que você precisa saber para começar. Primeira coisa, conhecimentos básicos de SQL. O que é o SQL? É o Structured Query Language. É uma linguagem padrão para você realmente trazer os dados de um banco de dados relacional, de um banco de dados estruturado, tá bom? Então você precisa ter uns conhecimentos básicos de SQL, como que faz um select, o que é um insert, o que é um DDL, o que é um DML, etc. Esses pontos a gente vai estar abordando nessa semana, fique tranquilo que a gente vai poder te ajudar bastante nisso, basta que você realmente acompanhe o nosso cronograma para que você realmente consiga evoluir. Segundo, estrutura de banco de dados, diagrama de entidade de relacionamento. Você tem que ter uma noção básica de como que as tabelas se relacionam, o que é uma primary key, o que é uma foreign key. Então, a gente vai também te dar uma noção e mostrar aqui com alguns exemplos como que você pode visualizar essa estrutura de banco de dados. Inclusive, a Oracle fornece um esquema de exemplo, né? O esquema é basicamente um usuário que contém objetos. Na próxima aula, a gente vai mostrar exatamente isso na prática, conceitos básicos aí de estrutura de banco de dados e de SQL. Outra coisa, entendimento básico da arquitetura de computadores. Você precisa saber o que é uma memória, o que é uma CPU, o que é um disco, quais os tipos de disco que existem, como que você pode realmente entender os componentes de um computador, da arquitetura de computadores. É importante que você entenda isso, tá? E a gente já está começando a ver esses conceitos, inclusive na máquina virtual, na rede, quanto de memória, quanto de CPU, disco, a gente consegue visualizar muito bem isso, montando o nosso laboratório virtual, então fique aí, que a gente vai te mostrar exatamente esses conceitos na prática. Outra coisa, sistemas operacionais, existem vários, tá? Existem o Linux, que é o mais padrão, tem HPUX, tem Unix, tem Solaris, tem Windows, tem macOS, mas você precisa realmente entender os principais. Por que eu coloquei Linux como principal? Porque é o mais recomendado para Oracle Database, tá? É o mais recomendado quando a gente fala de nuvem, tá? Então, fique atento aos sistemas operacionais. Aqui você vai ver como que você instala o Linux do zero. Vou te passar alguns comandos, você vai poder realmente ver como que você pode iniciar essa jornada aí com sistemas operacionais, como que você pode dominar o Linux, que ele é o principal aí quando se fala do mundo corporativo e principalmente banco de dados Oracle. E, por último, dominar um SGBD. Então, o Oracle ele é líder de mercado. O que é um SGBD? É um sistema de gerenciamento de banco de dados. Qual que você vai escolher? Recomendo fortemente que escolha o mais utilizado no mundo e de fato, que é o top desse mercado. Tá? Então, o Oracle é o líder do mercado, você precisa saber realmente esses pontos. Se você ainda não sabe, fica tranquilo, acompanha os laboratórios, você vai começar a entender todos esses conceitos na prática. Beleza? Outro ponto muito importante, carreira em banco de dados. Muita gente, mas como que eu faço para chegar a ter um salário acima de 10 mil reais, acima de 15, 20 mil reais? E eu quero te mostrar exatamente o passo a passo. Todo mundo vai começar como um júnior. Eu fui júnior um dia, todo mundo tem o direito de começar em alguma coisa, tá? Ninguém já entra como sênior em alguma coisa. Então você tem que entender que se você estiver começando do zero, você vai entrar como júnior, que é basicamente um estagiário, tá? Ou um funcionário no primeiro nível, tá? Então o júnior normalmente tem o quê? Nenhuma experiência, tá? Muitas empresas contratam profissionais sem experiência, sim, dão oportunidade para novos profissionais que querem entrar nessa área, tá? E normalmente o júnior ele fica até um ano, depende muito da velocidade do rapaz, ou até mesmo 2 anos como júnior, tá? Mas é possível totalmente que em 6 meses você já comece a sair do júnior e evolua para o próximo nível, que seria o pleno, tá? O pleno já é um cara realmente que já tirou sua primeira certificação, tá? Então o pleno normalmente pode ter 2 a 3 anos de experiência e já tem sua primeira certificação, por exemplo, a de OCP, que hoje é a primeira certificação que nós temos, tá? Então, nessa maratona, a gente vai te mostrar o passo a passo para você tirar sua certificação de OCP. Então, o pleno já entra no cara do próximo nível. O júnior, normalmente, a gente costuma ver bastante profissionais júnior que entram nesse mercado ganhando na faixa de 5 mil reais, tá? O pleno já começa a ganhar acima de 5 até 7, 8 mil. É totalmente possível você ver nesse nível. E aí depois a gente entra no profissional sênior, né? Que você vê profissionais acima de 10 mil reais. Você pode atingir o nível sênior de 2 a 3 anos. Totalmente possível, tá? Eu, com 3 anos de experiência, eu tinha tirado a certificação mais difícil da Oracle, que foi o Oracle Certified Master, que muitos profissionais sênior não tinham na época, eu consegui tirar, tá? E aí você realmente consegue
ter salários acima de 10 mil reais e começar realmente a ter um reconhecimento. E aí depois depois que você atingir o nível 100, você pode ser especialista, você pode escolher um tipo de tecnologia com essa base Oracle que você tem, você pode especializar em alta disponibilidade, que seria DataGuard e Hack. O DataGuard está muito mais voltado também para DR, né? Para uma solução de disaster recovery, que envolve essa solução de alta disponibilidade, né? Então, você pode especializar em migração, você pode especializar em performance, você pode especializar em Exadata, que é uma máquina específica para rodar banco de dados que a Oracle fez. Você pode especializar em nuvem, tá? Então, existe a opção, depois que você atingir o nível sênior, aquela base de banco, você pode especializar em diversas áreas dentro dessa carreira de banco de dados Oracle. Você pode ser um consultor, depois que você atingir o nível sênior, você pode realmente começar a prestar consultoria para as empresas. Então, eu tive uma parte da minha carreira que eu tive atuando bastante como consultor, tive a minha empresa de consultoria, a gente teve aí, na época, mais de 30 clientes de contratos ativos, então é uma carreira interessante, e dentro de tudo que a gente vai falar aqui, muitas vezes você pode encontrar vários projetos que sejam para fazer as atividades que você vai executar dentro dessa maratona do Oracle Database. Então, o cargo de consultor também é muito interessante, que você tenha uma empresa como PJ que possa prestar serviços como consultoria, tá? E outro nível também dessa carreira que nós temos é um gerente. Caso você queira realmente continuar aí na sua empresa e crescendo, daqui a pouco você está gerenciando um time que gerencia uma área que trata com banco de dados, tá? Então, é totalmente possível você alcançar esses níveis. Eu te falo que dentro dessa carreira você pode começar na faixa dos 5 mil reais e pode chegar até acima de 30 mil, como eu te mostrei, que é totalmente possível, tá? Então, essa é basicamente a carreira de banco de dados, que é totalmente possível que você realmente consiga atingir esses objetivos. Voltando aqui para o nosso laboratório, a nossa instalação do Linux foi completa, tá? Em poucos minutos aí nós tivemos realmente a nossa instalação do Linux aqui na minha máquina virtual. A gente vai clicar em Reboot para iniciar o nosso primeiro boot aí do sistema operacional. Beleza, nosso primeiro boot, eu vou entrar aqui com o usuário root. E aí vou fazer um IP ADDR. E a gente já consegue ver que nós temos um IP lá alocado, 92.168.1.7. E aí o que a gente vai fazer? 92.168.1.7. A gente já consegue acessar diretamente da minha máquina. Eu estou utilizando o MOBA, tá? Que é como se fosse um put. É um cara para você realmente conseguir fazer um SSH, para conseguir acessar lá a minha máquina virtual, tá? Então, como vocês viram aí, estou conseguindo acessar normalmente e consigo entrar agora dentro da minha máquina virtual. Qual que seria o próximo passo, pessoal? Seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer um teste para ver se minha máquina está chegando na internet. Ping google.com. Beleza. Minha máquina está respondendo ping no Google. O que eu quero fazer agora? Eu vou mudar o meu IP. Ao invés de estar um IP DHCP, eu quero deixar ele como estático, tá? Então, eu vou pegar e deixar meu IP 17. E vou definir ele como IP fixo, tá? Colocando a máscara, o gateway do meu Wi-Fi, beleza? E vou salvar essas informações e vou dar um reboot. Só para ver se está ok, realmente, se ele conseguiu gravar essas informações. Então, vamos lá. Está iniciando o meu Linux. Agora, ao invés de ter um IP DHCP, um IP dinâmico, que às vezes ele pode mudar, eu estou definindo ele como IP estático, mas permanecendo aí com acesso à internet. Beleza, entrei lá. Não está resolvendo, então o que eu vou fazer? É tc resolve.conf e vou colocar a informação dentro do meu resolve.conf, que é o name server, para resolver a internet, tá? E aí, beleza, estou conseguindo pingar a internet. Qual que é o próximo passo, pessoal? Agora que eu já fiz minha configuração de rede, outro ponto que eu vou fazer é a configuração da TC root. Esse é um pré-requisito, tá? O que acontece? Se eu fizer um ping no nome
da minha máquina virtual, que é OL7DBA, ele fala que o serviço não existe. E aí, como que a gente faz para poder resolver isso? A gente vai no etc hosts e a gente vai adicionar essa linha, falando que esse IP, 192.168, ele responde para esse nome, que o nome responde para esse IP. Tá? Esse é um pré-requisito que o hostname ele tem que estar respondendo. Isso você pode fazer através de um servidor de DNS, tá? Mas nesse caso aqui, como é um laboratório, eu estou fazendo isso através do etc hosts, tá? Então agora, se eu der um ping, ele responde o IP da própria máquina. Beleza? Segundo ponto, pessoal, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou fazer a instalação dos pré-requisitos do Oracle Database, tá? O Ian, ele é basicamente o gerenciador de pacotes do Linux. Como que eu faço a instalação de pacotes do Linux, tá? E a Oracle criou um pacote que se chama o Oracle Database Pre-Install 18c, que ele vai instalar todos os packages pré-requisitos. Se você for fazer isso aqui, tem duas formas de você fazer isso. Você pode fazer de forma manual, que vai dar um trabalho de ficar procurando pacote por pacote, vendo dependência, etc. Ou você pode utilizar o Ian, que ele é um gerenciador de pacotes. Além disso, o Ian ele já vai configurar alguns pré-requisitos do sistema operacional, tá? Então, alguns pré-requisitos de kernel ele já vai configurar, ele já vai criar o usuário Oracle, que é o usuário que você vai utilizar para fazer a instalação dos binários, tá? Então, a gente vai ver realmente todos os pré-requisitos acontecendo através do gerenciador de pacotes. Ian install Oracle Database Pre-Install 18c. Minha máquina está conectando à internet, então o Ian está configurado nos repositórios do Oracle Linux na internet, e ele vai buscar quais são os pacotes que eu preciso instalar para, que são pré-requisitos, né? E aí tá vendo que ele já está resolvendo todas as dependências, listando tudo que ele tem que instalar, e dou um yes aqui, são 60 pacotes que ele está instalando diretamente da internet. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente está preparando o sistema operacional com todos os pré-requisitos necessários para instalar o Oracle 18c. Esse é o nosso primeiro passo aqui, mostrando uma instalação do zero. E a gente vai prosseguir nessa instalação. Depois a gente vai concluir aqui os pré-requisitos, tá? Tipo, definir uma senha para o usuário Oracle, e etc. Esse diretório aqui a gente não vai nem precisar fazer isso. A gente pode até deixar aqui, mas ele normalmente, quando você está instalando via RPM, ele não deixa você colocar qual diretório de instalação que você vai fazer. Mas beleza, é uma instalação bem rápida. Agora a gente vai fazer aqui um pwd Oracle, vai definir a senha do Oracle, vou colocar também o welcome 1. Depois disso, a gente vai desabilitar o SE Linux. Isso aqui é uma feature que nós temos internamente. Se ela tiver em force, você vai ter erro durante a sua instalação. Então, você tem que colocar o SE Linux como permissive ou como disable. Eu coloco como disable, a não ser que você tenha uma equipe de infraestrutura que queira manter o SE Linux ativo, mas você pode realmente colocar disable. A gente vai dar um stop no firewall, desabilitando o firewall do Linux para não ter problemas. E vamos criar os diretórios aqui do Oracle 18c e dar as permissões. O 02 hora data normalmente é um diretório onde eu coloco lá as instalações, tá? O banco de dados, os data files do nosso banco de dados. E aí, pessoal, qual que é o próximo passo? Tá? O nosso próximo passo é realmente iniciar a instalação através de RPM. Tá? Eu vou compartilhar o link diretamente da documentação oficial da Oracle que fala sobre isso. Tá? Mas vai ser basicamente fazer um em um, utilizando a opção de local install e passando aqui qual que é o RPM de instalação do Oracle. Para isso, pessoal, o que a gente pode fazer agora? Eu vou utilizar o FileZilla para poder copiar o arquivo, os binários, da minha máquina para a máquina virtual. Tá? Então vamos lá, entrar com o usuário root, welcome 1, porta 22. Beleza. Clica aqui em Downloads. E aqui nós temos o RPM que foi feito download, tá? Só para conferir aqui ó, se está no tamanho certo.
3.5 GB, tá? Esse RPM é um dos instaladores, esse é o instalador que a gente vai utilizar em modo texto, tá? Essa é lembrando, essa é uma nova feature aqui que foi introduzida na versão 18, você poder instalar o Oracle através de um RPM, só que você tem algumas limitações, você não consegue colocar exatamente qual que é o diretório que ele vai salvar, que ele vai estar instalando, então ele tem realmente algumas limitações, mas ele é uma forma muito rápida de se instalar, tá? Para ambientes de desenvolvimento e homologação, recomendo bastante. Caso sejam ambientes produtivos, realmente, essa feature não é mais adequada, que você não consegue customizar tanto. Mas ambiente de homologação, desenvolvimento, é totalmente possível você realmente instalar dessa forma. Ele está copiando aqui. O FileZilla é basicamente um programa que eu utilizo para poder fazer uma cópia de forma visual, mas eu poderia fazer até mesmo diretamente do MOBA. Eu poderia dar um SCP aqui e copiar direto, dependendo se estiver usando Linux ou Mac, você pode fazer um SCP direto para fazer a cópia da sua máquina para a máquina virtual, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente já consegue ver que o arquivo está aumentando, 2.6, agora foi para 2.7, agora 2.8, está finalizando a nossa cópia, 90%. E aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai executar a instalação do YAM. Como a gente já fez os pré-requisitos, né? Os pré-requisitos do Linux, o sistema operacional já está preparado para poder iniciar a instalação. Beleza, cópia finalizada. Eu faço yam-yes, local install e passo o nome do RPM. E agora ele vai iniciar a instalação dos binários, né, do Oracle Home, do Oracle Database Enterprise Edition 18c. Vamos só esperar ele iniciar aqui. Ele vai ficar com tamanho, na verdade ele tem um tamanho de 7.8 GB. O RPM ele está compactado, né? E aqui a gente tem uma barrinha de progresso instalando. A gente consegue ver, ó, a evolução. Um tracinho, 2. Beleza, pessoal. Enquanto isso, vamos voltar aqui. Agora a gente tem que aguardar um pouquinho a nossa instalação, tá? Enquanto isso, vamos voltar aqui para a nossa tela para que a gente consiga voltar aqui com o nosso conteúdo. E agora eu quero te falar quais são os 4 erros comuns de quem quer dominar o banco de dados Oracle, tá? A gente vai falar muitos erros que muitos profissionais cometem e passam desapercebidos, e se você não cometer esses erros, tem muita chance realmente de se destacar e de começar a crescer muito rápido profissionalmente. Então é importante realmente a gente falar desses erros comuns. Primeiro, não ter uma boa base. O que seria não ter uma boa base? Não dominar a arquitetura do Oracle Database. Não saber a diferença de uma instância, de um database, não saber aí os modos de startup, não entender a arquitetura de processos, o que é um processo background, o que é um processo servidor, o que é um processo client, não entender aí os conceitos da instância, os componentes de uma instância, o que é uma SGA, uma PGA. Então, essa base da arquitetura, entender como que é a arquitetura interna do Oracle Database, ela é muito importante. E essa base, ela vem um pouco antes da prática, tá? Então, antes de você realmente querer entrar e administrar, etc., cara, você precisa ter uma base. Essa base que você vai estar adquirindo nessas aulas, nessa parte onde a gente quer te mostrar aqui bem mão na massa, tá? Mas a gente quer te introduzir já esses conceitos para que você realmente consiga visualizar isso dentro dessa arquitetura do Oracle Database, tá? Então fiquem ligados que na próxima aula a gente vai começar a mostrar essa base, essa arquitetura para que você realmente consiga gerenciar o banco de dados Oracle, tá? E aí você vai conseguir associar essa teoria na prática junto desse workshop, tá bom? Então, o interessante é que, para você ter uma base, muitas vezes você tem várias ferramentas para poder fazer a mesma coisa com o Oracle Database. Então, muita gente fala que o Oracle é difícil, que é só aquela tela preta. Não. Tem muita coisa gráfica, tem muita coisa que a gente vai mostrar aqui para vocês na prática, como que vocês podem, de fato, conseguir gerenciar o banco de dados Oracle com diversas ferramentas em Java, via interface web, a parte também via command line, né, via SQL Plus, ela é muito importante, então a gente vai mostrar exatamente como que você pode ter essa base. Segundo ponto, estudar na fonte. O que isso é importante, pessoal? Todos os livros que você vai ver foram baseados na documentação oficial.
documentação oficial é um ponto muito importante. É a Bíblia do Oracle Database. Se você não lê a documentação oficial, acho que esse é um dos grandes erros que eu vejo os profissionais dessa nova geração que não querem estudar, não querem ler. E principalmente a documentação oficial do produto, tá? Tudo aquilo que a gente vai estar falando dentro do e-book que vocês vão receber, vocês vão ter referências da documentação oficial, como que vocês podem encontrar esses conceitos que a gente está falando dentro da documentação, dentro da Bíblia do Oracle Database. Então, não estudar na fonte, não encontrar rápido aquilo que você precisa. Eu não decorei toda a documentação oficial, mas eu sei achar muito rápido aquilo que eu preciso, porque eu já li, porque eu já estudei realmente a documentação, e nessa maratona eu quero te mostrar exatamente essa metodologia de como que você pode achar muito rápido o que você precisa e como que você pode dominar a documentação oficial e estudar direto da fonte. Terceiro ponto, pessoal, não testar. A gente não acredita que você vai ser um especialista numa solução, numa tecnologia vendo slides, tá? Então, é fundamental que você teste, que você veja. Não adianta você simplesmente ver o que eu estou fazendo aqui e não fazer também. O seu nível de absorção, o seu nível de entendimento da ferramenta não vai ser a mesma coisa. Então, muitos profissionais querem entrar no projeto e depois ficar testando os comandos dentro de um cliente, quer testar os comandos num ambiente de produção. Cara, não é assim, tá? Então, você tem que testar antes, você tem que montar os seus laboratórios. E isso que a gente está fazendo agora, de criar uma máquina virtual, foi a base para eu conseguir tirar todas as minhas certificações, principalmente a certificação mais difícil da Oracle, que é o Oracle Certified Master, que me preparou muito para o mercado de trabalho. Então, não testar é um dos principais pontos aí, o terceiro erro muito comum que muitos profissionais tentam pular essa etapa. Então, se você está aqui, cara, faz exatamente aquilo que a gente está propondo aqui para que você realmente consiga ter uma evolução. E o quarto ponto, o quarto erro comum é não buscar uma certificação. A certificação, ela vai te dar uma base muito boa para entender qual que é o seu nível atual, tá? Não utilize certificações para você simplesmente decorar as perguntas, decorar as respostas das questões e simplesmente fazer por fazer. Não, cara, pega essa certificação para pegar cada tópico dela, testar cada tópico dela, aprofundar cada tópico dela e entender se realmente qual que é o seu nível de conhecimento hoje. Será que realmente você domina? Será que você realmente está pronto para o mercado de trabalho? E não buscar uma certificação, muitas vezes você não consegue identificar qual é o seu nível atual. Eu te falo que já tiveram várias certificações que eu não passei, tá? E foram as que eu mais aprendi, porque eu vi que realmente eu precisava estudar mais sobre aqueles assuntos. Eu precisava realmente entender muito mais sobre muitos pontos que eu estava buscando profissionalmente. Tá? Então, não buscar certificação vai te deixar de olhos vendados, você não vai entender qual que é o seu nível atual. E sem contar que as certificações, elas são muito importantes para o mercado de trabalho, tá? Então, o mercado de trabalho, ele reconhece muitas certificações e é muito importante realmente que você busque certificações. Então, tem muitos profissionais que muitas vezes estão estagnados, não conseguem ir para o próximo nível, muitas vezes estão pulando uma dessas etapas. Não tem uma boa base, às vezes está envolvido em problema de performance, não entende nem a arquitetura do Oracle Database. Não estuda na fonte. Então, muitas vezes, pega alguns livros, os livros ficam desatualizados, fica buscando coisa no Google, no blog, não acha e travou. Cara, busca direto da fonte. Depois, não testar. São profissionais realmente que têm uma insegurança muito grande por nunca ter executado. Cara, você pode montar praticamente tudo hoje no seu laboratório, então tem muita possibilidade aí para você realmente fazer vários testes. E não buscar uma certificação para entender o seu nível atual. Então, esses são os 4 erros comuns de quem quer dominar o banco de dados Oracle, que eu quero realmente que você entenda e você não cometa esses erros. E dentro dessa maratona eu vou te ajudar a desenvolver várias técnicas para você realmente não cair nesses problemas, para que você realmente seja um profissional disputado nesse mercado. Beleza? E aí, pessoal, vamos lá para o título dessa aula. Como encontrar vagas acima de R$10.000, tá? Primeiro, currículo vitae atualizado. Primeira coisa, cara, você tem que ter um currículo atualizado com o que você tirou de certificação, com suas experiências. Então, saiba realmente se vender, saiba realmente vender o seu trabalho, saiba documentar e atualizar o seu currículo. Esse é um ponto fundamental para você encontrar vagas acima de 10 mil. Segundo, networking. É muito importante que você tenha uma rede profissional onde você consiga realmente ter bons contatos. E o network, eu considero esse ponto, né, como fundamental, mas simplesmente que seja algo espontâneo, tá? Não seja algo forçado. Eu acho que tem muita gente que força muito no networking, né? E muitas vezes eu não concordo muito com isso, mas eu acho que o network simplesmente ajudar a pensar em trabalhar em equipe,
tá? Assim, do momento que você trabalhou em equipe e você ajudou uma pessoa, às vezes em outras empresas as pessoas vão lembrar de você, interações com outras empresas, interações com outros times, interações com o seu time, tá? Então busque essa parte do network, de se relacionar e de ajudar. Eu acho que o significado do trabalho, muito para aquela linha dos orientais, o trabalho simplesmente significa em ajudar. Então, network simplesmente é de você gerar valor para as pessoas, você realmente conseguir trabalhar em equipe, conseguir realmente ajudar a chegar naquele resultado específico, tá? Outro ponto, site de vagas, tem várias, tá? Eu tirei até um print aqui no início dessa aula mostrando um portal de site de vagas, com vagas, a grande maioria delas acima de 10 mil reais. Então, é um dos canais também excelentes para você realmente conseguir encontrar vagas acima de 10 mil. Diretamente nas empresas, muita gente às vezes quer trabalhar dentro da Oracle, quer trabalhar em grandes empresas, e essas grandes empresas têm o seu site, tem a sua área de recrutamento, onde você pode se inscrever e onde você realmente pode concorrer a alguma dessas vagas, tá? Então, diretamente no site da Oracle, você vai conseguir encontrar lá, caso você tenha esse desejo de trabalhar dentro da Oracle, ou até mesmo em outras empresas, você pode buscar diretamente. E um ponto também importante é a questão do LinkedIn, tá? O LinkedIn, ele é uma excelente fonte para você encontrar vagas acima de 10 mil reais. Como eu te mostrei, alguns meses atrás eu fiz uma busca, tinha mais de 12 mil vagas, tá? E existem muitas oportunidades lá, realmente você pode ter o seu LinkedIn atualizado com as suas certificações, você pode fazer posts, você pode fazer networking. Então, muitos desses pontos de ter um currículo atualizado, de se relacionar, de ter um blog e postar realmente conteúdos que ajudem outros profissionais, compartilhando conhecimento, que é um pouco a ideia que a gente faz aqui também dentro da DBOCM. O LinkedIn é uma excelente ferramenta, inclusive tem uma aba de vagas, onde você realmente pode encontrar muitas vagas lá, beleza? Então, basicamente, pessoal, esses são os pontos aí para você encontrar vagas acima de 10 mil reais. Mais importante, não adianta só você encontrar essas vagas e você não ter a qualificação necessária para essas vagas. Então, acompanhe as próximas aulas que a gente vai te mostrar na prática como que você pode se qualificar para realmente concorrer a essas vagas acima de 10 mil reais e como que você pode se destacar nessa área. Voltando aqui para o nosso laboratório, pessoal, agora finalizado a instalação do Oracle Database 18c em modo RPM, tá? E qual que seria o próximo passo? A gente pode executar esse script, ORCL CDB configure, que ele vai criar um banco de teste chamado ORCL CDB, tá? Então é bem interessante que ele já vai fazer uma configuração de uma base inicial e essa vai ser a base que a gente vai estar utilizando dentro do nosso laboratório para que você consiga evoluir com a gente nesse laboratório. Beleza, está iniciando o processo aí de criação, 8% completado, está copiando os arquivos para a gente realmente ter o nosso ambiente. E aí, pessoal, enquanto está rolando aqui a nossa criação do nosso laboratório, do nosso banco de teste, tá? Muita gente está começando agora, muitas vezes está perdido, não sabe em qual área focar, tá? Acho que uma das coisas que me trouxeram bastante resultados durante os últimos anos foi ter foco. Foi escolher uma solução, eu quero ser o cara de banco de dados. E ir atrás desse objetivo por anos, tá? Hoje tem mais de 14 anos que eu atuo como banco de dados Oracle, mas eu te falo que os 3 primeiros foram os 3 fundamentais aí para realmente conseguir atingir os meus objetivos. E até hoje estou aprendendo com muita coisa, todo ano tem coisa nova, a Oracle tem lançado iniciativas novas, mas é importante você ter foco. Nem que seja para algum período específico. Nos próximos 6 meses eu vou estudar isso, tá? Então, realmente é um ponto importante para poder te avisar. Você que não sabe qual área focar, participe dessa maratona Oracle Database, faça os laboratórios, para você ver, se você curtir, cara, é uma excelente área para você focar e ter muito resultado. Outras pessoas falam, eu não trabalho na área e falta oportunidade. Como eu mostrei, oportunidades é o que não faltam. No LinkedIn, diretamente no site das empresas, existem várias fontes para você realmente conseguir evoluir, tá? Então, e com excelentes salários, e eu vejo realmente que faltam profissionais qualificados, tá? Outras pessoas falam, mas eu não consigo evoluir na área de TI como eu gostaria, eu já trabalho como banco, como DBA, mas eu não consigo crescer. Cara, provavelmente você está caindo em algum daqueles 4 erros que eu te falei. Ou você está faltando com certificações, ou você está faltando aí com a base, ou você está faltando aí em realmente dominar a documentação oficial da Oracle. Então, revise os 4 pontos,
para que você realmente consiga evoluir e tenha foco naquilo que você quer, tá? Outras pessoas falam que é muito caro se especializar em Oracle. Cara, se você seguir esse workshop que a gente está dando gratuitamente e fizer todos os passos, você pode fazer a sua prova de certificação diretamente. Hoje não precisa mais de treinamento oficial para você tirar uma certificação Oracle, tá? Então você tem simplesmente o preço de pagar uma prova, que normalmente gira em torno de $150, mas antes era muito mais caro. Eu já paguei $2.000 para fazer uma prova de certificação, tá? Então, se você acha que é muito caro para se especializar em Oracle, antes era muito mais caro ainda, tá? Hoje está de graça para você realmente investir em conhecimento e investir realmente numa solução, numa tecnologia que pode te trazer uma qualidade de vida muito boa aí para os próximos 10, 20 anos, tá? Então, é muito importante que você realmente entenda que não é caro hoje se especializar em Oracle. Hoje a gente está no melhor momento para poder se especializar em Oracle, tá bom? Outras pessoas falam assim, eu já sei o que é. Eu já sei banco de dados. Cara, mas será que você realmente não está conseguindo se destacar porque realmente está faltando algum pilar importante para você realmente se tornar um profissional disputado? Então, para você que já sabe o que é, eu acho que esse é uma barreira muito grande daquele profissional que acha que sabe tudo, né, cara? Quanto mais eu me coloco na situação de humildade, de tipo, eu não sei, eu estou buscando conhecimento, estou aprendendo a cada ano, mais eu aprendo, mais eu cresço como profissional, tá? Então, se você já sabe, acha que já sabe, né, sobre banco de dados, sobre tudo aquilo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre muitos temas novos, new features, que vale a pena você acompanhar. Então, esse tipo de instalação aqui, por exemplo, via RPM, pode ser muito utilizado no ambiente de desenvolvimento, cai na prova de certificação e pode ser uma alternativa para você durante o seu dia a dia de trabalho, tá? Então, fique ligado que toda aula vai vir muita novidade, muita coisa prática, tá? E muita gente fala assim, eu sou muito velho. Eu sou muito velho para poder aprender banco de dados Oracle. Cara, eu conheço profissionais acima de 40, acima de 50 anos, que estão conseguindo tirar certificação, estão conseguindo se destacar, conseguindo realocar no mercado de trabalho, mesmo durante essa pandemia toda aí, estão conseguindo realmente mostrar para o mercado que está atualizado, tá? Então, o que você precisa, se você acha que tem muita idade para isso, você precisa estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Você realmente precisa entender que você precisa simplesmente fazer o que precisa ser feito, tirar uma certificação, se testar com certificações, tá? Então, esse é um ponto importante. Fiquem ligados que na próxima aula a gente vai falar muito sobre essa parte, até mesmo das certificações, tá? E muita gente tem aquele mito do inglês, né? Eu preciso saber inglês. Cara, você precisa simplesmente ler o básico. E se você seguir o que a gente está falando aqui, os e-books, a documentação, você vai ver que o inglês técnico para certificações, ele é muito tranquilo, ele é muito básico, tá? Então, não se acomode que precisa ter inglês fluente e etc. para poder tirar certificações, que você não precisa. Você precisa simplesmente ler bem o básico, você pode treinar isso durante essa maratona do Oracle Database. E muita gente também, pessoal, coloca como impeditivo de fazer os laboratórios, de colocar em prática aquilo que a gente está propondo, por causa da faculdade, tá? Lembre-se, cuidado com suas prioridades. Cuidado se realmente a faculdade vai te trazer o resultado que você gostaria. Eu recomendo que você estude para certificações em paralelo, tá? Assim como durante o período que eu estava fazendo faculdade, eu estava te buscando certificações, tá? Então, é um ponto realmente que eu recomendo fortemente que você não espere se formar para começar a olhar para certificações, tá? Então, a gente vê que o mercado ele reconhece muitas certificações. Vocês viram na minha história que tudo aconteceu com uma certificação, eu consegui triplicar o meu salário, tá? Então, fique ligado aí e esteja bem atento se realmente você está priorizando aquilo que vai trazer o resultado que você gostaria, tá bom? Esse é um ponto muito importante. E uma das carreiras muito utilizadas aí, pessoal, quando a gente fala sobre banco de dados Oracle, é o famoso DBA, né? Que é o Database Administrator, que é o administrador de banco de dados. Então, hoje, o DBA tem que se adaptar bastante à nova realidade, tem se falado muito em nuvem, eu acredito que é uma tendência muito grande, o DBA, ou ele ir mais para a área de desenvolvimento, né, de estar mais próximo aos desenvolvedores, ajustando as aplicações, mais próximo dos dados, ou o DBA pode ter também a opção
de focar um pouco mais na infraestrutura, né, como arquiteto de cloud, e está apoiando com todo esse conhecimento que ele tem do banco de dados, em como implementar isso da melhor forma na nuvem, tá? Então a gente consegue ver realmente diversas oportunidades, mesmo com esse lance de nuvem. Hoje na nuvem, muitas vezes você precisa utilizar os mesmos métodos de migração, de RMAN, gerenciamento, então é muito importante realmente que o DBA esteja atualizado, tá, com o que tem de mais novo, novas features. Como que você pode utilizar aquilo que você fazia no on-premises, na nuvem, o que mudou na nuvem, tá? Então, para quem hoje já está aqui, que já é um DBA júnior, pleno ou sênior, tá? Realmente fique bem atualizado aí para o que tem de mais novo, que assim realmente o seu trabalho vai estar garantido, tá? Se você realmente se especializar, se você realmente está ligado no que tem de mais novo, você realmente vai conseguir surfar essa nova onda aí dos profissionais que estão sendo disputados com salários acima de 20, 30 mil reais. Beleza, depois de alguns minutos aí, finalizado o nosso processo de criação do nosso ORCL PDB 18C, tá? Aqui você vê que o processo ele cria start a instância, depois completa a criação do banco de dados, depois cria o plugable database, e depois ele finaliza realmente o processo de criação. Aqui dentro nós temos aqui até mesmo os logs, tá? O nome do nosso banco de dados, etc. Nós temos todas as informações, e a gente pode validar agora se o nosso banquinho realmente está lá. PS-F pipegrep SMON, que é o System Monitor, um processo background, um dos principais, né? Que ele é fundamental. Se ele não estiver no ar, a instância não está no ar. E a gente pode entrar até mesmo com o usuário Oracle, tá? A gente pode dar um cat aqui no etc oratab. A gente vê que está registrado lá. A gente consegue ver a localização. Dentro do OPT está lá instalado o Oracle 18C. A gente pode exportar as variáveis, lsnrctl status. Beleza. Nosso listener está no ar. E até mesmo dentro do nosso banco de dados. Então, se a gente der um desk aqui na $, instance, a gente consegue aqui fazer um select, instance number, instance name, host name, version, startup time, status, from $instance. Tem um bugzinho aqui do nosso MOBA. Beleza, eu consigo ver aqui, ó. Nosso banco está no ar, status open, versão 18, show de bola. Eu poderia dar aqui um set lines 10.000, pages 5.000. Show de bola, a gente consegue visualizar aqui exatamente o nosso banquinho. Beleza? Então, isso aí foi o nosso laboratório, pessoal. Salvando aqui esse script para poder compartilhar com vocês. Esse foi o nosso laboratório. Nós instalamos o Linux do zero e instalamos o Oracle 18C do zero e também criamos o nosso banco ORCL PDB para que a gente possa continuar nos nossos testes, nossa administração, mostrando aí cenários de SQL. Na próxima aula, totalmente prática, para a gente consiga fazer algo, consiga realmente te ajudar, mostrando todos os tópicos aí que serão cobrados na certificação de OCP na prática, tá bom? Esse é o nosso objetivo durante essa maratona. Interessante, né? Isso que eu te mostrei não é nada perto de tudo que eu poderia te ensinar sobre a carreira aí em cima de banco de dados Oracle. E é claro que um só vídeo não tem um tempo para mostrar tudo, e o nosso tempo aqui já está acabando, e a gente vai precisar finalizar. Mas uma coisa que precisa ficar bem clara é que não existe fórmula mágica para você se especializar em banco de dados Oracle, e não adianta querer pular etapas. Então é muito importante que você faça
cada uma das aulas e os laboratórios de cada uma das aulas. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são esses passos fundamentais para você ser um especialista em banco de dados Oracle e o que você precisa fazer para realmente ser um profissional disputado nesse mercado de TI. Vai ser incrível, porque eu vou te mostrar muitas coisas práticas, a gente vai entrar mais fundo na arquitetura do Oracle Database, então a gente vai falar sobre temas de administração, temas de SQL, então fica ligado no seu e-mail, que assim que o segundo vídeo for liberado, eu vou te avisar por lá. Mas aí eu quero saber o que você achou desse vídeo. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa área de banco de dados, sobre carreira e o que eu expliquei nessa aula, então deixe seu comentário. Aqui embaixo vai ter o link da comunidade do Facebook, onde lá você pode realmente interagir com as pessoas que estão participando desse evento, e lá você pode deixar também as suas dúvidas, e a gente vai poder realmente te ajudar sobre suas dúvidas específicas da Maratona DBA, então coloca lá na comunidade que a gente vai te responder, beleza? Se você chegou até aqui, aproveite e entre no nosso canal do Telegram, que nós estamos compartilhando aí materiais complementares e exclusivos, os e-books dessa aula, os scripts, então vai lá no canal do Telegram para você realmente ter acesso a esse material da Maratona Oracle Database, beleza? Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, assim você vai ficar por dentro dos nossos conteúdos gratuitos toda semana. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!